Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito desse canal é conectar os nutricionistas de diferentes segmentos e áreas através de diferentes entrevistas e direções que a área da nutrição tem. E na entrevista de hoje, vamos estar conversando com a doutora Marli Brasioli, a primeira entrevista do canal, né, foi com a doutora Marli. Estamos finalizando essa primeira temporada de entrevistas com a doutora. E escolhemos o tema gestão de estoques. Olá, doutora Marli, tudo bem? Olá, Paulo. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? É uma honra. Muito obrigada. E para aqueles que não assistiram à primeira entrevista com a doutora Marli Brasioli, ela comentou sobre a trajetória profissional dela no mundo da nutrição, exemplos que muitos profissionais podem passar na sua formação e como ela venceu tudo para chegar onde ela está hoje, né? Então, vale muito a pena assistir. Para aqueles que não assistiram, o link está na descrição do vídeo da primeira entrevista. Então, na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre gestão de estoques, que é algo bem que muito nutri se perde, né, doutora Marli? Que Com certeza. muito se fala em gestão de restaurante, de estoque, de compras, de todas as áreas de uma UAM. Mas o que quer dizer gestão? Assim, para dar um resumo assim. Então, Paulo, quando a gente fala em gestão, nós estamos falando em administrar. Administrar um negócio, um serviço de alimentação, um escritório, é muito mais que administrar. É você ter sob o seu domínio. Então, você tem que conhecer o negócio. Então, tem uma frase do Deming, que eu até anotei aqui, que eu gosto muito. O Deming, ele foi um estatístico, professor, palestrante, e ele fala assim: olha, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso que não se gerencia. Então, o que ele deixa como lição? O que ele fala aqui? Se eu gerencio, ou se eu vou gerenciar um serviço de alimentação, eu tenho que conhecer esse serviço. Sim. O que serviço faz, o que produz, quem são os funcionários, como que eu compro as mercadorias para o local, como eu recebo, como eu armazeno, como que eu vou vender e quanto isso gerou de lucro para o meu restaurante ou não. Então, eu tenho que saber medir. Senão, como eu faço? O mês passado eu faturei legal, mas legal quanto? Foi mais que outubro. Tá, mas qual foi a porcentagem? Mais quanto? Então, Isso, né? Uhum. sabe, eu tenho que realmente gerir o negócio, eu tenho que conhecer o negócio, medir, né? Eu meço como? Tem várias métricas, mas assim, eu tenho que conhecer. Se eu não conheço, eu não vou te dar uma resposta satisfatória. Eu vou falar, vendeu legal, entrou mais clientes essa semana, estou achando que está melhorando, tá. Mas você só está falando, está melhorando como? Eu tenho que saber medir, Ter né? esse controle, né? O Nutri de One é uma das áreas que acho que o Nutri é onde ele mais se descabela, né? Porque ele tem que ter um olhar direcionado para tudo, né? O Para tudo, para recebimento, tudo. estoque, cardápio, ficha técnica. Inclusive, aqui no canal, tem várias entrevistas já gravadas de planejamento de Uhum. cardápio, ficha Ficha técnica, gestão de técnica. One. E ficou faltando esse gerenciamento de estoque, porque ele é a base do sucesso. E o sucesso vem no caixa, vem no fechamento de quanto que vendeu, por que vendeu, e o estoque é um direcionador importante, né, doutora Marli? Isso. E você falou uma coisa assim super importante, porque assim, quando nós estamos administrando o negócio, o gerente ou o nutricionista, que pode ser um restaurante pequeno, uma lanchonete, não importa, ele lida com incontáveis problemas dia a dia. Verdade. Né?
ele tem que atender às necessidades dos clientes. E aí eu vejo que, assim, quando esse gerente, ele trabalha numa empresa terceirizada, Sim. ele tem, de um lado, a empresa terceirizada, que ele tem que responder, e de um lado, a direção da empresa que ele está prestando serviço. Então, você imagina como é que ele fica. Então, por isso que eu falo que gerenciar é você estabelecer metas e ter o quê? Ter um plano de ação para atingir essas metas. Senão, não adianta nada. Né? Sim, com certeza. Mas por que a gestão de estoques em serviços de alimentação ela é tão importante? Por que controlar? Paulo, o estoque de uma empresa é o dinheiro da empresa. Sim. Então, imagine que teu estoque é dinheiro parado, certo? Então, se o meu produto, ou se os meus produtos ficam muito tempo parado no meu estoque, você concorda que o dinheiro não está circulando? Sim. E ainda mais Tá? produtos de alimentos têm data de vencimento, né? Hortifruti, essas coisas se perdem fácil, né? Exatamente. E aí, fora isso, você tem custos para armazenar esses produtos. Então, eu acho assim, quando você trabalha com o dinheiro do cliente, o estoque tem que ser levado muito a sério. E ele não é nenhum bicho de sete cabeças, você tem que saber controlar. Então, por exemplo, eu controlo porque eu tenho que otimizar espaço físico. Sim. Eu não posso sair comprando porque o preço está legal. E aí, de repente, onde eu vou armazenar? A questão de armazenamento. Provavelmente eu vou ter perda, ou por validade, ou por armazenamento incorreto. E uma outra coisa também é importante controlar, porque eu tenho que ter uma produção eficiente. Então, você percebe que isso é uma sequência. Eu compro, como que eu compro, né? Eu recebo, eu armazeno, e isso vai para a produção. O estoque também, ele tem tudo a ver com produtividade, né? É o estoque que contribui para a apuração dos custos. Olha que importante, o estoque contribui para a apuração de custos. Quando eu tenho um estoque organizado, tudo arrumado, com espaço suficiente para a circulação de pessoas, quando eu tenho controles, eu vou ter uma gestão de compras também muito mais eficiente. A minha produção e as minhas compras, elas vão ser sempre orientadas para o produto que gira mais no estoque. Aí a gente está falando tanto de restaurantes institucionais como restaurantes comerciais, né? Sim, Ok? cada um com a sua, com certeza. Por exemplo, para se Isso. ter um estoque, a pessoa tem que ter basicamente o que ela vai oferecer de cardápio sobre aquela semana e tem a ficha Uhum. técnica, que a ficha técnica é a quantidade de alimentos que eu vou utilizar para aquela preparação. Qual a importância da ficha técnica para uma gestão de estoques eficiente? Ó, a maioria dos restaurantes que eu conheço, que eu conheci, é impressionante, mas eles não têm ficha técnica. Nossa, É, é difícil para fazer, né? Todo mundo sabe, mas é é essencial. trabalhoso, Sim, é trabalhoso. A ficha técnica, Paulo, ela padroniza as quantidades de matéria-prima. sim. Então, por exemplo, você elaborou o cardápio. O cardápio era uma ferramenta de gestão do restaurante. E a ficha técnica é a materialização dessa ferramenta. Então, eu fiz o cardápio, eu já sei quantos pratos que vão sair, qual que é o per capita, quantos quilos vão sair, aí pela ficha técnica. Aí essa ficha técnica vai facilitar para mim passar para o comprador
ou se for eu Sim. que vou fazer as compras, então vai facilitar essa projeção de compras, certo? Né? A ficha técnica, ela faz a especificação da mercadoria, porque eu tenho que passar para o comprador, por exemplo, arroz. Que tipo de arroz? Qual é a quantidade? Como que eu quero que isso venha embalado? Até Né? marcas, né? Dependendo, até marcas. Porque às vezes tem Isso, marcas que rende mais, que rende menos, ou que até o cozinheiro que você tem naquela one trabalha melhor com tal marca, né? Também influencia também, né? isso. Então, eu tenho que passar para o comprador as especificações de tudo, e eu faço isso através da ficha técnica. E você lembrou bem, tem marcas, rendimento, eu posso colocar a quantidade de horas trabalhado naquele prato, quais os utensílios que foram utilizados, isso na ficha técnica operacional, porque eu tenho a ficha técnica gerencial, que Sim. vai identificar os custos daquela produção. É, Então, assim, eu acho importantíssimo ter a ficha técnica. Se não tem, vamos começar a fazer, né? Vamos começar a pensar em fazer a ficha técnica, porque aí Te a dá minha um norte, produção. né? Te dá um norte para ter números respeitáveis. Um grande erro também que ocorre é que às vezes o cozinheiro é aquele cozinheiro gabaritado, ele faz tudo de olho. E o Nutri não tem, às vezes, a base de quanto que ele usa. Para fazer esse bolo, quanto Exato. que você usa? Ah, eu uso um bocado de farinha. Mas quanto que é esse bocado em gramas, né? O Nutri precisa ter esse respaldo para ele saber quanto que ele vai comprar para não faltar, que deve ser horrível, já é erro de estoque, e não sobrar demais, né? Que é sinal, os dois são ruins para estoque, né, doutora? Isso, porque a gente tem que ter o estoque tem que ser equilibrado. Ele Sim, não pode ser demais, porque você está com dinheiro além do teu estoque parado, sim, ele vai gerar perdas ou por validade ou por manuseio incorreto. sim. E também não pode ter de menos porque vai faltar. E se faltar, você vai deixar de produzir algum prato, você vai deixar de atender cliente, isso não pode. Né? E o que é interessante na ficha técnica também, é que nós comparamos as informações de consumo com as informações de vendas. Ah, dá essa base, né? Uhum. Isso, porque, sei lá, se for uma ficha técnica de um estrogonofe de frango, se foram feitas 100 porções, vamos dizer assim, e lá no caixa teve a venda de 95 porções, então eu estou falando que eu tenho ali na minha produção mais 5 porções para a venda. E aí, se não tem, alguma coisa aconteceu, então tem que verificar. Se foi produzido 100 porções, eu vendi 95 porções, e lá na minha produção não tem mais nada, então o que aconteceu? Foi erro de ficha técnica, Sim, e né? um outro erro de ficha técnica é, às vezes, um funcionário par faz de um jeito, o funcionário ímpar faz de outro, ou aquela preparação, quem fez semana passada, hoje faz outro, e cada um olhando de olho de base, né? Não tendo a ficha técnica para ele saber quantas gramas que ele vai usar, quantos pacotes que ele vai abrir. Ou seja, a ficha técnica treina até o pessoal da cozinha, né? No direcionamento das Sim, preparações, né? Paulo, porque a ficha técnica não é o nutricionista que faz e vai passar para o cozinheiro. Sim, A ficha técnica, ela é feita na cozinha com o cozinheiro. com o cozinheiro. Aliás, o cozinheiro ou o chefe de cozinha, Sim. ou os ajudantes de cozinha, Uhum. eles que vão preparar, fazer aquela preparação, e aí você consegue montar, aí você monta a ficha técnica, que ela pode ter inclusive foto, e aí você treina a sua equipe com essa ficha técnica. Então ele tem que produzir. Se ali está escrito que para o estrogonofe de frango, que eu citei como exemplo, vai, sei lá, 5 quilos de frango X, ele tem que ter a saída no estoque de quanto? Porque na ficha técnica você tem que colocar
o peso limpo, né? E o peso bruto. Sim. Né? Então, você consegue. Era para ter tirado do estoque 7 quilos de frango, por exemplo. Ops, tirou 10. Por quê? Então, nós conseguimos fazer um controle melhor. A gente consegue comparar. Agora, quando não tem essa ficha técnica, é óbvio que vai ficar muito mais difícil. Okay? Bem mais difícil, porque a não Bem ser mais que o Nutri seja um mago aí para saber equilibrar estoque, porque ele não sabe quanto que vai ser utilizado, né? Fica aquela situação. E olha como o Exato. controle de estoque influencia até no andamento do restaurante, porque para Sim. ter a ficha técnica, ela acaba assessorando na análise sensorial. Ou seja, o prato final que vai para o cliente vai estar sempre com aquele mesmo gosto, porque ele usou sempre as mesmas regras de preparação, né? Ou seja, o controle Exatamente. de estoque influencia até no prato na mesa, né? Não, com certeza. Porque muitas vezes nós não fomos num restaurante e que a gente comeu um determinado prato e assim, adoramos. Tá? Eu fui no restaurante X, adorei aquele prato, volto daqui 15, 20 dias, eu peço o mesmo prato porque eu gostei muito. Aí, quando eu como, ele está muito diferente. Aí, poxa, o cliente, ele sabe disso. O cliente tem a percepção de valor disso. Então, assim, por que ele está diferente? Porque ele não seguiu um roteiro, ele não seguiu a ficha técnica. Aquele estoque que às vezes tinha uma marca, ai, vamos estar trocando farinha por maisena porque acabou. São essas corrigidas que às vezes alguns cozinheiros inexperientes fazem na cozinha, mas que influencia sensorialmente no cardápio e no prato, ou seja, um erro de estoque pela falta influencia nesse procedimento também. São Não, coisas que às sim, vezes o Nutri não se atenta, mas veja uma das importâncias riquíssimas do controle de estoque. Hein? Já está começando a vir coisas. exato, porque, Paulo, olha só, tem a questão de o cozinheiro, por exemplo, trocar produto, né? Ou pegar a mais, ou pegar a menos, Sim, né? Ou colocar coisas que não está na receita. também. Porque eu tive um cozinheiro que tinha ficha técnica e, vamos supor, era sei lá, um filé de frango com molho de pimentões. Sim. Aí, quando chegava o prato que eu ia olhar, tinha, por exemplo, azeitonas pretas. E não tinha na receita azeitonas pretas. Mas Então, ele ele viu falou, no estoque, mas ele não sabia que aquelas azeitonas pretas ia ser usada numa outra preparação, né, que já estava no cardápio. Ou seja, ele já desequilibrou o estoque de uma futura preparação. É isso? isso, e ele colocou um item no cardápio, no item no prato, que não fazia parte da ficha técnica. Isso altera o custo. Entendeu, Paulo? Também, Então, tipo assim, se o custo do prato, sei lá, era R$ 5, com a azeitona ficou quanto? Isso interfere no custo, também. com certeza, interfere no custo. Então, assim, se o estoque não for controlado sobre vários aspectos, o resultado final vai ser perda, né? Perda e prejuízo para a empresa, tá? Porque Tem que ser muito bem controlado. o desfalque do estoque é complicado. Doutora Marli, Exato. nesses tantos anos de experiência em consultoria, em diversos restaurantes, quais os erros mais comuns que a doutora percebeu na falta do controle do estoque? Os erros mais comuns, ó, A senhora vai no restaurante e pergunta: cadê o controle de estoque? A gente não tem. Então, aquele erro já é evidente, assim, quando se vê. o que eu vejo muito, mas principalmente em restaurantes comerciais, é ter estoque aberto, Hum, as portas abertas. Então, qualquer pessoa pode entrar no estoque, pegar o que quiser e não anotar nada.
Então, assim, esse estoque aberto ou com acesso ilimitado de pessoas, isso já demonstra que a empresa não tem controle nenhum, porque qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode pegar algum produto, né? E não anotar, não faz aquisição, não faz nada, né? Então, isso é bastante complicado. Então, assim, estoque aberto, eu acho que é dinheiro escapando pelo ralo. O estoque tem que ficar fechado e a gente sempre tem que deixar uma pessoa para controlar o estoque. Responsável. Aí, é uma pessoa responsável, mas você pode falar, mas eu não tenho essa pessoa. Então, deixa o estoque fechado e controla o acesso. Então, quem pode entrar no estoque? Quem vai poder entrar no estoque é o cozinheiro, né? Ele vai estar lá, ele vai acessar, pega o que ele precisa e fecha a porta, né? Então, assim, se eu não puder deixar uma pessoa que fique lá o dia inteiro, ou pelo menos no horário de funcionamento do restaurante, eu coloque uma ou duas pessoas que tenham acesso, mas que esse espaço ele vai estar fechado. E Eu uma acho que dica que a doutora Marli deu foi anotar. Ou seja, eu retirei tal coisa, anota numa planilha, né? Essa dica é bem crucial. isso. Então, assim, estoque aberto é uma coisa. A outra coisa, eu acho não tenho certeza, é documentação incorreta. Então, por exemplo, onde está a planilha de recebimento de mercadoria? O que recebeu? A gente não fez, não tem ou não anotou. Então, como é que você está garantindo aí a rastreabilidade, né? Você não, qual foi a temperatura que chegou a determinado produto? Então, você tem que ter uma planilha para anotar tudo isso. Rendimento, né? Isso. Quando você falou em anotar, é assim, o ideal é que os restaurantes tenham um sistema informatizado para fazer todo esse controle de estoque e outros controles também. Mas se a pessoa não tem nada disso, então assim, que pelo menos tem uma planilha. Eu acho que hoje a coisa mais fácil é você fazer uma planilha no Excel para você, pelo menos, fazer esse tipo de controle. Uma outra coisa também, erro mais comum, né? Manipulação incorreta do estoque. Nessa manipulação incorreta, eu posso ter perda de produto. O produto caiu no chão porque não teve cuidado, jogou o pacote de qualquer jeito, então o pacote de arroz rasgou, colocou lá na câmera o produto de qualquer jeito, aí misturou coisas, então manipulação incorreta eu acho bem complicado. E uma outra coisa também, se eu tenho alguém controlando o estoque, esse alguém tem que ser treinado. Treinar o Então, estoquista, saber exato. que produto ficar do lado do outro. É crucial mesmo. Então, porque muitas vezes, Paulo, esse estoquista é uma pessoa que nunca foi estoquista, ele não conhece nada. Então, a gente tem que treinar ele em mínimas noções de estoque. Ele tem que conhecer um pouco dos produtos e conhecer, que eu falo, uma coisa básica, que é a gramagem. Tem uma balança aqui, isso aqui, 2 quilos, 3 quilos, isso aqui é por pacote. Empilhamento também, né? Como é que você vai empilhar, Isso, doce com salgados, né? Lataria, separar, né? Tá todo esse treinamento. isso, empilhamento, tá sempre verificando as validades dos produtos, eu acho isso super importante. Mas a validade é importantíssimo, né? Pegar um produto Isso, vencido no estoque, né? Ou seja, só vai colocando produtos e não vai pegando o que tem atrás, colocando na frente. Por isso que o que a doutora Marli falou de sempre ter um estoque enxuto, não ter nem demais, isso, e nem estoque de demais menos. vai ocasionar futuramente vencimentos, né? Se não tiver um funcionário
num estoque treinado também, né? Exato. Uma outra questão também é estoque mal iluminado, sabe? Ah, É pouca iluminação, ou quase nada de iluminação. Então, a pessoa lá abre a porta, é um depósito, parece um depósito que não tem janela nenhuma, tem uma iluminação muito fraca, e tem muitos pontos que acaba ficando sombra. Então, eu acho que o estoque tem que estar bem iluminado, que eu falo de iluminação mesmo, se possível, com monitoramento. sim. Com Infelizmente, câmeras, estoque, assim, isso é Mas, assim, verdade. a gente sabe ainda que é um item ainda muito caro. A ficha técnica entra mais uma vez aí. Tipo, o que, que vai ter de preparação hoje? Isso. Então, o Nutri já fala, você vai pegar esses pacotes, essas listas, ele pega, leva para a Isso, cozinha e as pessoas já utilizam aquela quantidade que vai ser usada. Ou seja, a ficha técnica, mais uma vez, auxiliando no estoque. isso. E uma outra coisa também, que eu já comentei, mas entra bem nesse item, é produto parado no estoque. Então, parado por quê? Não está no cardápio, mas se não está no cardápio, por que está no estoque? Então, comprou que não era necessário, ou comprou a mais que necessário. Isso eu via muito em restaurantes comerciais self-service, onde restaurantes pequenos, onde o próprio dono vai fazer compra num atacadão da Pior vida. erro. Então, assim, ele não leva o cardápio, aliás, ele não leva a lista de compras. O cozinheiro falou para ele, olha, tá faltando isso, isso e aquilo. Aí ele chega nesse local e vê, por exemplo, que a maionese está super, mega, hiper barato, está na promoção. Ele compra, só que não estava no cardápio, né? Então, vai ficar o quê? Produto parado no estoque, comprou o que não precisava. Uma outra coisa é não ter previsibilidade de estoque. Então, assim, se eu sou uma pizzaria, o que não pode faltar na pizzaria? A farinha, certo? Molho de tomate, ou tomate, se você for fazer o molho natural, né? Não usar nada industrializado, né? E mussarela, que é a base, Quase né? tudo. Isso. Então, eu tenho que ter um histórico desse consumo. Qual é o meu consumo mensal, por exemplo, de farinha? Óbvio que eu vou ter meses, por exemplo, que vai ter um pico maior de público, meses que vai ter um pico menor. Mas assim, qual que é o histórico de consumo? Então meu histórico de consumo é 500 quilos de farinha de trigo, é média. Aí o meu estoque tem 400 quilos. Então eu não vou comprar 500 quilos. Não é? Então eu tenho que ter essa previsibilidade de estoque, saber o que vende mais, o que gira mais no estoque, o que eu uso mais, né? Ter esse histórico. E uma outra coisa assim que é mais importante que para fechar esse item é assim, se você não tem um sistema informatizado, eu até comentei de fazer uma planilha no Excel, que você vai fazer a contagem do estoque, tudo, sabe tudo que entra, tal. Mas tem muitas empresas que têm o sistema automatizado e esse sistema gera relatórios. E aí você fala com o dono do negócio. Ah, mas o sistema emite relatório? Claro, emite todos, os relatórios estão aqui. Não adianta, Paulo, ter relatórios e você não fazer nada com os relatórios. Isso acontece Não, muito, ele não funciona. Isso infelizmente. aí ocorre também. Eu vejo também isso com experiência própria. Os relatórios, tudo ali, te dando um indicativo, e você não pega aquele indicativo que ele está passando para lapidar, corrigir erros, né? Exatamente. Então, assim, então não adianta eu ter relatórios XYZ, não adianta ter um monte de coisa, gráfico, se eu não olho para esses números, para esse relatório e ver o que está acontecendo.
Muitas vezes o relatório está indicando que você está tendo uma perda de receita, que o teu estoque está alto em determinado produto, ou está muito baixo em outro produto, e você não faz nada, você simplesmente pega o relatório e deixa de lado. Isso eu também acho muito grave, é um dos erros mais comuns, né? Sim, sim. Olha, basicamente, vários Nutris de Wuhan que estão assistindo essa entrevista, com certeza se identificou com esses erros, assim. Porque são os mais básicos, né? A doutora Mali, ela listou esses, que ela trabalha com consultoria em diversos locais. Então, ela já Isso. praticamente se repete muito, né? Uma outra coisa que é um bicho de sete cabeças é o inventário, né? Muitos donos de restaurantes evitam fazer porque tem que perder tempo. Mas por que devemos fazer o inventário? E o CMV também? Qual é a importância desses itens? Nossa, Paulo, ó, o inventário nada mais é do que a contagem dos itens que você tem no restaurante, né? Tem locais que não fazem inventário, né? Que O são ideal é fazer de quanto em quanto tempo? Olha, tem locais que fazem todos os dias. Eu trabalhei num local que a gente fazia todos os dias. Tem local que faz todos os dias, tem locais que fazem uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e a grande maioria faz uma vez por mês, faz o inventário mensal. Quem nunca fez, a gente sempre sugere que comece a fazer pelo menos uma vez por mês, né? Porque o inventário vai te indicar depois como é que está o custo das suas vendas, não é? Como é que eu faço esse inventário? Ó, eu chego, por exemplo, no dia 30 de novembro, vamos lá. No dia 30 de novembro, terminou o dia, né? Aí o restaurante está fechado, eu vou fazer a contagem de todos os itens que tem no estoque, né? Então, eu não vou sair contando aleatoriamente, eu tenho que ter uma planilha, por isso a importância da planilha Excel, que já tenha todos esses itens, arroz, feijão, macarrão, sal, né? Com o preço, né, unitário, né? E aí eu vou lá, eu conto todos esses itens. Todos. Então, eu contei todos os itens, aí joguei lá na planilha do Excel e aí tem o valor X. Então, o meu estoque no dia 30 de novembro deu X valor, certo? Certo. No dia, mas qual foi o seu estoque inicial de novembro? Você fez a mesma coisa lá no começo de novembro. Então, o que é isso? É o estoque inicial, né? Mais todas as compras que você fez durante o mês de novembro, menos esse estoque final que você contou no dia 30 ou no dia 31, né? O resultado é o teu consumo. Então, seu consumo naquele mês, sei lá, foi 100 mil reais, né? Então, você tem um consumo. Alguns locais vão falar consumo ou demanda, né? Então, teu consumo lá foi de 100 mil reais. Esse é o inventário. Se você pegar esse valor e dividir pelas tuas vendas, né? Você gastou, sei lá, teu consumo foi 100 mil reais, né? Aí divide pelo que você faturou, vai te dar uma porcentagem. Sim. Essa porcentagem é que vai ser o custo da mercadoria vendida. O famoso CMV. O famoso CMV, que é diferente, Paulo, do CMV que a pessoa coloca na ficha técnica. Quando você faz a ficha técnica do estrogonofe de frango, por exemplo, mais uma vez, lá vai ter todos os rendimentos, os valores unitários e o valor total do prato.
Ali é o CMV do prato. Esse que a gente faz o inventário é o CMV global, né? Você está Unidade. vendo? Uhum. Exato, você está vendo tudo. Então, esse é o CMV, que é, Paulo, eu acho extremamente fácil de fazer. Só que você tem que contar. E tem que ter os valores. Por isso a planilha. Então, se o dono do negócio não sabe fazer uma planilha, a gente pode fazer para ele, pedir para o contador ou para o administrativo dele, faz uma planilha no Excel que a gente. Essa base, sim, sim, sim. Que às É vezes super. ele não sabe a saúde do negócio dele, quando ele não ele Exatamente. essas ferramentas, né? Tem muitos gargalos, né? Que ele precisa conter, e o CMV e o inventário são instrumentos que o direciona para futuras correções, né? Exato. E aí, quando você tem no seu, você colocou lá, você tem seu CMV. Então, você gastou, o seu consumo foi 100 mil reais, né? E aí você fala assim, o que eu faço? O que eu posso fazer com esse número? Meu, eu consigo checar o lucro, porque de repente o meu lucro ficou tudo parado no estoque, meu estoque estava muito alto, né? Aí eu consigo também controlar, eu consigo controlar melhor as compras, né? Porque no inventário eu vou, lembra, eu falei, eu anoto todos os quilos, né? Com os preços unitários para mim saber quanto que foi consumido. Mas eu tenho lá que eu tenho, como eu contei tudo, lá eu tenho, sei lá, 200 quilos de arroz, 100 quilos de feijão, 200 quilos de carne A, 300 quilos de carne B. Opa, peraí, né? Aí eu consigo a importância dos relatórios, a importância de planilha, né? Do sistema informatizado. Espera um pouquinho só. Para que eu preciso ter, por exemplo, 500 quilos de carne no estoque? De repente, você sabe o volume de refeições que você vende por dia, por semana, por mês, aí você fala, não, peraí, isso é absurdo, né? Ou você vê coisas absurdas como, sei lá, você ter mais de 100 quilos de sal no estoque porque o comprador viu que o preço era bom e comprou. Mas quando é que vai sair tudo isso de sal? Né? Eu sei que o valor é irrisório, mas é assim, é de grão em grão a galinha enche o papo, né? É um sal hoje, amanhã é um vinagre, depois amanhã é uma massa seca, Isso aí a carne é aquele venceu. feedback do nutricionista com a equipe de compras, né? Quando não for o Nutri que Isso, compra, muitas unidades, o próprio nutricionista faz as compras. Mas quando tem isso. uma terceirização de compras, o nutricionista tem que ter esse feedback com eles, né? Senão eles acabam enchendo o estoque aí com produtos de ofertas, né? Exato. Produtos que eles acham e às vezes realmente está mais barato, mas assim, mas qual é a validade desse produto? Né? Esse item está no cardápio esse mês? Uma outra coisa importante, vai caber no meu estoque, gente? Né? Isso que às Porque, vezes tem que fazer malabarismo, né, para guardar tudo o que se compra, quando se compra em excesso, né? exatamente, exatamente. Deixa eu ver mais que eu posso falar do CMV. Ah, importante. Uma das coisas também que a gente consegue ver nesse inventário é a questão se teve algum desvio. Então, vamos supor, eu tenho cardápio e eu tenho N fichas técnicas com todas as preparações. E a soma de todas as preparações daquele mês deu um X quantidade aí e X valor. Aí eu vou checar
o consumo pela ficha técnica e o real, que é aquele global. Vamos supor que no restaurante tem ficha técnica, foi feito pela ficha técnica, e pela ficha técnica o meu consumo seria de R$90 mil. Só que quando a gente fez o inventário, apareceu o valor de 100 mil, R$10 mil a mais. Poxa, o que será que aconteceu aí? Porque foi retirado a mais? Não seguiu a ficha técnica? Ou teve um aumento de preços e a ficha técnica não foi reajustada? Então, você consegue controlar isso. Também Né? tem a falha do recebimento, né? Chega a 150 latas, tem 140, a pessoa não conta um por um. Recebimento é complicado, é contar um por um, ver se está certo, as unidades. O Nutri tem que treinar o funcionário que vai receber aquela mercadoria a fazer o recebimento certinho também, né? Porque às vezes acaba colocando uma Isso. quantidade no estoque que não está condizente no volume, né? E, Paulo, tem uma outra questão também, você falou bem do recebimento, porque eu tenho que ter balança, concorda? Também. Eu fiz uma consultoria num restaurante self-service por quilo, e a queixa do proprietário é que ele estava comprando demais um determinado item, ele achava um absurdo praticamente todo dia ter que comprar aquele produto, ele falava assim, tá saindo muito, tô comprando muito, mas eu não tô vendo lucro. A minha receita não está aumentando. Aí, acho que no terceiro dia, no segundo dia que eu fui, eu fui até o recebimento e perguntei para o gerente, cadê a balança? Ele falou, nós não temos balança. Nossa. Aí eu falei assim, mas como você pesa, né, a mercadoria que chega? Ele falou assim, por exemplo, o quê? Eu falei, por exemplo, salmão. Ele falou, mas não precisa. Ele fez assim, não precisa pesar. Eu falei, como não? Ele falou, olha, eu recebo 10 caixas, por exemplo. Se cada caixa tem 10 quilos, é só você multiplicar 10 por 10. Aí eu falei, pera um pouquinho só. E se cada caixa a pessoa tirar, sei lá, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, quanto você não está perdendo? Aí ele falou assim, esse fornecedor é amigo nosso. Ele já é nosso fornecedor há, sei lá, há trocentos anos. Ele não vai fazer isso. Aí eu falei, vai, entendeu? E aí você percebe onde que está o erro, onde o dinheiro dele estava indo. Ele não tem balança. Que recebe, ela não sabe o que é tara. Às vezes vem aqueles produtos naquelas caixas de isopor, tem que ser descontado isso. Muitas pessoas pesam tudo e não sabem o Sim, que é tara também, né? Às vezes tem a sim, balança e claro. não sabe usá-la, né? Sim, claro. É assim. Então, são umas coisas assim absurdas, que aí a gente percebe, né? Aonde ele está perdendo dinheiro. Gente, compra uma balança. Vai Mundial. ser um, vai ser Saúde. um investimento. Ele falou, mas eu já tenho balança lá no salão que é por quilo. Eu falei, eu estou falando de balança aqui no recebimento, para você saber exatamente quanto que você está recebendo de peixe. E Isso é algo super que eu vou ser importante. sincero, todas as vezes que eu fui no recebimento, basicamente, em quase todas, ou você vê a mais, a menos, faltando, e o moço da entrega tem que pegar para repor, sempre tem erros, viu? Isso eu falo por experiência própria. Então, a balança é primordial, sim. Sim, tem que. Nossa, eu não consigo. Quer dizer, eu ia falar que eu não consigo imaginar um restaurante sem. Mas, assim, eu não consigo imaginar um restaurante sem balança, porque eu sei que ele não vai conseguir controlar nada. Porque ele vai, se ele marcou na ficha, nessa quinzena recebeu 500 quilos de peixe, eu vou fazer lá o controle para ele,
eu sou obrigada a aceitar que tinha 500 quilos de peixe, mas não tinha. Então, o dinheiro estava exatamente aí, né? Olha a importância do inventário e do CMV para a saúde do estoque, né? Agora, Não é. muito sobre desperdício. Só que quando é desperdício de produtos secos, até você controla a validade, hortifruti não. Se você comprar uma quantidade grande, estraga, amarela, vence. Os desperdícios, como ajuda a evitar a ter desperdícios, né? Os processos realizados na área de produção, de manipulação, influenciam no controle de estoques? Nossa, muito, Paulo. Assim, aí a gente volta a falar da ficha técnica, porque se você não tem a ficha técnica, como que é feita a produção disso? Então, assim, toda a produção é feita de processos e procedimentos. O que é um POP? É um procedimento operacional padronizado. Lá fala, né, lá está escrito, ou desenhado, ou fotografado, como você tem que fazer, por exemplo, uma lavagem de mãos. E aí você tem que treinar o funcionário em cima disso. Então, imagine uma pessoa que vai pegar os 7 quilos de frango para fazer o estrogonofe, ele tem que cortar, sei lá, em iscas ou em cubos, e a temperatura, por exemplo, ali na área de açougue não está adequada, pode ser que a faca ele não consegue cortar direito, porque a faca é ruim, ele não recebeu nenhum treinamento sobre cortes, colocar ele lá, pica essa carne aí, aí ele não recebeu nenhum treinamento, então 7 quilos, teoricamente, não vão dar. Aí eu sou obrigada a colocar, tipo assim, aí eles vão precisar de mais carne de frango para fazer aquela receita. Eu vejo também muito desperdício na área de hortifruti que você comentou. Então, a pessoa recebe lá as alfaces e eles praticamente tiram todas as folhas, só deixa miolinho. As folhas vai tudo para o lixo. Então, muitas vezes, os funcionários têm uma noção do que é impróprio, que é próprio. Você tem que aproveitar tudo. Caules, folhas, talos, é perfeitamente viável. No recebimento, acontece muito também, pela falta de treinamento e acompanhamento, as pessoas receberem caixas de hortifruti e simplesmente jogar. Joga ali no chão, joga em cima da outra. Aí isso detona tomate, fruta, folha, e aí é um desperdício muito grande, não é? Então, eu sempre falo que você tem que ter na sua produção os processos desenhados, escritos, de que forma eles têm que ser feitos, quais são os procedimentos para fazer uma determinada preparação, para fazer um corte, quais os cuidados que tem que ter, isso tem que estar muito bem escrito, desenhado, porque vai gerar desperdício. Treinamento da equipe é essencial. Lembrando que o treinamento da equipe de cozinha é o nutricionista que faz, né? Ele chega, explica, ensina, porque ele está treinando aquele funcionário para não ter que pegar mais no estoque. Ou seja, até o treinamento do nutricionista na manipulação influencia na saúde do estoque. Gente, eu não imaginava quanto que estoque mexe com todo o segmento, né? Mexe em tudo. Uma outra coisa também, Paulo, produção em excesso é desperdício. Então, assim, aí volta aquela questão do histórico. Qual que é o histórico de número de refeições? É 200 por dia? Vamos supor. Aí o cozinheiro faz 250, 270. Aí sobrou. O que ele vai fazer com o que sobrou? Ele vai jogar fora. Eu, particularmente, acredito que em UAN, Unidade de Alimentação e Nutrição,
tem os mais altos índices de desperdício de alimentos. Faz para 200, mas passou 150. Como é que faz, Sobra né? limpa. Desperdício. A sobra limpa é complicado, né? Então, um produto Desde que para exposição foi, né? Exato, tem que ter o controle de tempo e temperatura aí, né? Uhum. Ok? Uma outra coisa também é o custo financeiro do estoque parado. É desperdício, concorda? O estoque está parado, você não está usando o dinheiro, você já pagou aquilo, né? É desperdício, é desperdício. Sabe uma coisa que eu esqueci de comentar e me veio agora? Eu tenho que fazer também uma planilha super importante de controle de perdas no estoque. É uma coisa simples, por exemplo, Produtos vencidos, ou o que eu digo, vem, hortifruti, eu peso, é isso? Faz todo esse. por exemplo, você recebeu leite por um erro lá de estoque, o leite venceu. Então, você tem que anotar e colocar. Estava manuseando naquela determinada prateleira e caiu 2 quilos de pó de café no chão. É super importante você ter essa lista de perdas, porque ela entrou lá no final, vai entrar no final do custo, né? Para eu dar Aqueles, baixa como perda, para quando eu fizer o inventário, ela não eu já, apontar ali que ela está e a gente não saber onde é que ela foi usada, né? É essencial mesmo. na verdade, quando você faz o inventário, Paulo, ela já não vai estar ali porque ela foi para o lixo. Exato. Uhum. Só que, Vai por ter as um pastas dela. exemplo, exato, um exemplo, por exemplo, você usaria, o seu consumo seria de, sei lá, 95 mil reais, de perdas foi 5 mil. Então, é importante você ter isso separado, porque aí não é uma questão de penalizar a equipe, é uma questão de trabalhar junto com a equipe para evitar que essas perdas ocorram. Então, tipo assim, puxa, por que caiu o arroz? A gente vai fazendo um histórico, sabe, Paulo? Então, tipo assim, olha, o funcionário X, toda vez que ele está no estoque, é um saco de arroz que vai para que ele derruba. O que está acontecendo? Essa Não é? base, o Nutri já sinaliza o estoquista, quem guardou, às vezes para mudar a forma, né, que a pessoa armazena, que às vezes a pessoa que vai Isso. retirar sendo outra, É. acaba não sabe. Por isso que é importante aquilo que a doutora Mali falou de início. Um funcionário que guarda, esse mesmo funcionário que pega e retira. Só que nós sabemos que nem todas as unidades pode contar com esse funcionário exclusivo, né? Se Mas é puder, importante anotar. É exatamente. importante anotar sempre. É, eu acho que esses desperdícios, Paulo, que a gente está comentando, na produção ou na pré-produção, eles meio que ficam meio escondidos. Então, assim, tipo, a pessoa lá limpou as folhas, tá lá a folha, mas você não. Quanto que tá nas lixeiras? É quanto que ficou de folha? Aí você olha e fala, não, você jogou praticamente a alface inteira no lixo. Então, aí você tem que ficar sempre acompanhando, treinando, né? Observando, tá? Renovar o treinamento, que é um grande erro de alguns. Sempre, sempre. Eu já treinei, mas sempre tem que dar aquela reacompanhada. Não quer dizer que você treinou uma vez, que aquela pessoa E não precisa. acabou. E Exatamente. assim, e treinamento ali na bancada. É treinamento on the job. Uma outra coisa também é ter estoque mínimo e máximo. Sim. O exemplo que eu dei da farinha de trigo para a pizzaria. Tá, qual é o meu consumo? Máximo é 500 quilos. Lembra que eu falei do histórico de consumo? Qual é o mínimo? Tem que ter 300 quilos, né? Então, se eu tenho que ter um estoque mínimo de 300 quilos, eu tenho que ter no estoque pelo menos os 300 quilos. Eu não posso ter no estoque 200. Se tiver 200, vai faltar, eu tenho que sair para comprar. Mas também, para que eu vou colocar 600 quilos, 700? Eu estou comprando demais. Então,
eu tenho que ter esse histórico de consumo para mim poder estabelecer o estoque mínimo e máximo, tá? Nós temos também a curva BC, de Pareto, né, 80/20, né? Que muitas vezes os itens mais caros de estoque representam 80% do volume financeiro do estoque, só que 20% dos itens. Muitas vezes, poucos itens, às vezes 4 ou 5 itens. Então, quando a gente faz a curva, a gente identifica quais são esses itens e o que eu posso fazer. Por quê? Como são os itens mais caros, imagine, por exemplo, eu tenho um problema no estoque e isso for para o lixo. Eu joguei fora 80% do dinheiro. Seria assim, se eu tenho 100 mil reais, não de consumo, se meu estoque vale hoje 100 mil reais, 80% é 80 mil. Então, esses 80 mil concentrado em poucos produtos, vai ser a minha menina dos olhos. Eu tenho que me atentar bem, eu tenho que olhar bem. Opa, esse produto não pode faltar, porque é o carro-chefe do meu restaurante, mas também eu não posso comprar demais, porque é muito caro. Não posso deixar vencer, não pode acontecer nada com esse produto. E uma outra indicação que vai me dar essa curva ABC é que eu posso falar com o comprador, olha, esses são os 4 itens aqui da nossa curva. De repente, esse comprador ele pode fazer uma negociação com esses fornecedores. Ou seja, a gestão de estoques, como a doutora Marli falou, não é um bicho de 7 cabeças, mas exige trabalho e dedicação, porque são várias etapas, tem que estar de olho em tudo, treinamento, planilhas, processos, recebimentos, ficha técnica, ou seja, são vários fatores que mantêm o estoque funcionando, que vai contribuir na saúde financeira. Não é um bicho de 7 cabeças, mas dá trabalho, hein, doutora Maria? Dá trabalho. E uma outra coisa importante é você também fazer auditorias. Por exemplo, se você faz uma vez por mês um inventário, então, todo final do mês, não necessariamente final do mês, pode ser o começo do dia seguinte, mas antes de abrir, de fazer qualquer coisa. Mas geralmente a pessoa faz à noite ou de manhã bem cedo. Se você faz esse inventário uma vez por mês, eu acho interessante, eu acredito que é muito interessante você fazer algumas auditorias específicas no seu estoque. Então, tipo assim, quais são os itens mais caros? Mais caros? Vou lá, peso ou conto, deu quanto? E quanto que está aqui no sistema? Por isso é importante pegar lá o relatório lá do sistema. Sei lá, o salmão, o sistema está acusando 100 quilos, e aí eu contei, deu 80. Ops, tem alguma coisa errada. Então, se eu fizer essas auditorias em alguns itens específicos, eu consigo me antecipar os problemas. Uma outra coisa também tem locais, assim, bares, restaurantes, que trabalham com bebidas muito caras. Uísque, vinhos. E geralmente eles fazem esse estoque de bebidas fechado dentro do seu estoque. Ou separado. Às vezes não está separado, às vezes está junto. Então, você tem lá uma área grande que tem todo o seu estoque de secos e, às vezes, separado por uma grade, tem o estoque de bebidas. Porque é muito caro e você não pode ter nenhum prejuízo aí nesse estoque. Não pode ter nenhum desvio, nenhuma perda, nada. Ou seja, Então, até a identificação dos itens mais caros que correm riscos de perda, furto,
tem que ter esse controle na curva ABC também. Tudo isso é o Nutri, ou seja, de início, quando a gente entra, é difícil implementar, mas depois vai se lapidando, vai se levando. É um bicho de 7 cabeças no início, né, doutora Mali? Depois... Isso. Mas, olha, é tranquilo, Paulo, porque é assim, a primeira coisa, fechar o estoque, Sim, sempre. né? Tudo que sai tem que ser anotado. Assim, basicamente é isso, fechar o estoque, tudo que sai tem que ser anotado, avisar a equipe. Deixa Coloca tudo numa planilha para anotar tudo que sai. Então, assim, saiu 10 litros de creme de leite para a confeitaria, quem retirou foi o João. Tá tudo anotado, então você consegue checar, né? Isso é super importante. Com 3 meses, você tem um histórico ali, de entradas, de saídas. E tem um histórico aí de 3 meses de qual foi o consumo. Então, é muito mais fácil. Depois, para fazer chegar no final do mês fazer o inventário, é só tirar uma cópia dessa planilha com as quantidades em branco e você faz a E checagem. algo bem interessante é ter um funcionário de confiança para tal função, né? Porque às vezes fraude na planilha, tem de tudo, né? Tem que ter aquele funcionário que você confia no que ele está desenvolvendo, né? Num dos locais que eu trabalhei, Não, toque, né? num dos locais que eu trabalhei, Paulo, o inventário era feito junto com a auditoria, por isso que eu falei que é todo mês. Sim. Então, assim, nós não fazíamos a lista. Por exemplo, na segunda-feira, como a gente trabalhava de final de semana também, então na segunda-feira de manhã, a gente ia para lá e o departamento financeiro, e junto com a contabilidade, ele entregava uma lista com os itens do estoque. Então, a gente entregava para o funcionário contar. Depois que ele contava, uma outra lista igual a essa era entregue por um segundo funcionário, que ele ia contar em horários diferentes, momentos diferentes. A contagem A tinha que bater com a contagem B. Se batesse, ok. Vamos supor que não bateu. Nossa, às vezes não batia, Paulo. Aí, sei lá, contava 400 quilos de arroz, o funcionário 2 contava 300. Aí tinha que ir uma terceira pessoa, sem saber que tinha dado 400, 300. E aí essa terceira pessoa se falasse, deu 300, então fechou no 300. Aí muitas vezes o auditor da empresa, ele ia lá no estoque, ele checava. Realmente é 300, eu contei. Então, ok. Essa planilha, na mesma hora, ia para a contabilidade, para o financeiro, jogava a quantidade e o sistema, que era totalmente informatizado, falava, no estoque dela, tinha que ter, sei lá, vamos supor, 300 quilos de arroz. O estoque dela tinha que ter 500 quilos de arroz. Aí saía todos os itens com as diferenças, porque aí eles tinham lançado já todas as notas fiscais. Muita papelada para o Nutri conduzir, né? Muita. E eu sempre tive, não agora que a memória falha um pouco, mas eu sempre tive boa memória. Então, eu falava assim, não, o meu histórico é 300 quilos. Se aqui está indicando 500 quilos, tem alguma coisa errada. Provavelmente, eu era chata. Eu falava, olha, o seu departamento deve ter lançado aí, sei lá, algum zero a mais, lançou algum valor errado. Aí eles iam checar e percebiam que eles tinham errado. Então, meu inventário, auditoria era sempre assim. A gente ficava, para você ter uma ideia, o dia inteiro só fazendo isso. Só fazendo isso. Ou seja, baseado em tudo isso, ver como a gestão de estoque é bem rica, né? Doutora Mari, quais dicas que você deixa para os gestores melhorarem sua gestão de estoques e assim
ter ela controlada, né? Eu penso assim, você está trabalhando com dinheiro, você está trabalhando com dinheiro que você não está vendo, o dinheiro não está nas suas mãos, mas você está trabalhando com o dinheiro da empresa, que é o estoque, certo? Então, você tem que sentir que esse dinheiro é seu. Então, você tem que cuidar bem do seu estoque, muito bem. E uma outra coisa importante é lembrar que qualquer empreendimento gastronômico é um negócio. Então, não basta eu ter o melhor prato, a melhor receita, ter o meu restaurante bombando de clientes, se eu não vou ter resultado no final. É um negócio, tá? Eu acho que o principal é isso. De fazer uma verificação, eu sempre falo. Que mais que eu coloco? Olha, uma coisa interessante que eu tinha anotado aqui é dos indicadores, que a gente acho que acabou não comentando. De indicadores, né? Eu penso que tem vários indicadores para melhorar o desempenho do nosso estoque. Um deles é o próprio CMV que a gente falou, né? Um outro é você ter esse controle de perdas, que eu comentei, né? Quanto que você está perdendo ali de estoque e saber por quê. E um outro é quanto você comprou de volumes, né? Quanto que você comprou e quanto que era o planejado. Ah, que é baseado Entendeu? na ficha técnica, no cardápio, sim. Isso, era para no per capita tudo, né? Então, assim, era para você comprar, sei lá, 500 quilos de alcatra. Esse era o planejado. Mas comprou 700. Por quê? Então, aí você tem que levantar todas as causas, né? Do por que foi comprado a mais. Pode ser várias causas. Lembra que a gente comentou do desperdício? Sim. Uma das pode estar tudo lá na produção, né? Utilizou a mais, né? Porque, sei lá, a gramagem foi a mais, corte inadequado, né? Então, é importante você ter essa questão do que planejou e do que foi comprado, do que foi consumido. Eu acho que isso, assim, super importante. Eu acho que basicamente é isso, Paulo. Bastante coisa. Ou seja, pegando É essas dicas, bastante. as pessoas não vão colocar isso de uma vez só, mas pegando, ficando de olho, aos poucos mudando aqui. A mudança de fechar o estoque já é grande. A mudança de Sim, treinar funcionários para recebimento, a balança. É fazer um checklist, basicamente essa entrevista, quem assistiu toda, anota, faz o checklist e aplica, né? Porque assim a saúde do estoque, a saúde do local e o seu trabalho agradece, né, doutora Mali? com certeza, com certeza. Gente, eu queria agradecer muito a doutora Mali Bracioli por essa entrevista maravilhosa sobre gestão Imagina, de Paulo. estoques. Ajudou muito a elucidar, deu o passo a passo e o porquê. Às vezes a gente vê muito que não pode porque não pode, mas a doutora Mali explicou o porquê, deu dicas. E o estoque, mais uma vez, não é um bicho de 7 cabeças, mas exige Isso. trabalho, exige visão e a prática, né? Não basta saber e não pôr em prática. Então, vejam a importância, né? E essa é a última. Estoque é dinheiro. Eu fico muito feliz, né, por finalizar a primeira temporada de entrevistas do Conexão Nutricionistas com essa excelente profissional, mentora, Mali Bracioli, viu? Gratidão, viu? A gratidão é minha, Paulo. Eu convido a todos os nutricionistas a assistirem às entrevistas do canal, que são muito boas. Tem várias entrevistas com vários profissionais de referência.
são muito boas, importantes para a nossa vida, para a nossa carreira profissional. Então, assim, curtam, dê o seu joinha lá, dê o like, compartilha com as suas colegas, se você é estudante, compartilha no grupo de WhatsApp. E você me permite, Paulo, de repente, as nutricionistas que estão nos ouvindo, ou de repente os estudantes de nutrição que nos estão ouvindo, se conhecem algum profissional, pode até indicar, né, Paulo? Falar assim, nossa, eu conheço a nutricionista. Com certeza. O intuito já está no nome, né? Conectar. Conexão, conectar. Isso mesmo, Paulo. Tá bom? Gratidão, Mali. Tchau. Até uma próxima, hein? Eu vou querer a terceira, hein? Pode ser. A gente tem que falar sobre custos. Com certeza. Tchau. Tchau, obrigada.